Fala galera, tudo bem? Mais um episódio do Volume no 11. Dessa vez a gente tá com o guitarrista Hugo Mariucci, que já fez várias coisas durante sua carreira, tanto seu trabalho solo, tocou com a galera do Xamã, do Viper, fez tudo quanto é tipo de coisa, e hoje eu tô tendo o prazer de conversar com ele, poder ter um bate-papo. Hugo, pra quem não te conhece, como você descreveria seu trabalho? Porque você já passou por muita coisa, de diferentes tipos de música, e acho que ninguém diria que hoje em dia você lançaria seu trabalho solo com uma coisa mais indie, mais alternativo, tipo um Brit rock. Bom, primeiro obrigado pelo convite aí. Nada, que isso. Cara, eu comecei muito cedo, de 14 para 15 anos já tava tocando em bares aqui em São Paulo. Caraca. Tinha uma banda de thrash metal nessa época, eu cantava e tocava. Caraca. E aí, pra você ver como eu gosto de experimentar coisas diferentes, quando eu saí dessa banda, eu montei uma banda meio que voltada pro rock progressivo. Nossa. Que era o Henceforth. Depois ela lançou disco e tal, ela misturava coisas progressivas até com coisas mais pesadas. Quando eu tava nessa banda, que foi quando o Xamã foi ser formado, eles me chamaram. Sim. E eu levei uma música e tal, eles me chamaram pra gravar umas guitarras, e aí eu acabei entrando no Xamã, e aí foi. Eu fiquei no Xamã na primeira fase, a banda durou até 2006 mais ou menos. Aí quando separou a banda, eu fui tocar com o André na carreira solo dele. Daí, ao mesmo tempo, eu formei com o Fábio Ribeiro, que é o tecladista que toca com a gente até hoje. E a gente formou o Remove Silence, que era uma outra banda totalmente diferente também. Aí, com a turnê do Viper que teve, que eu fui participar, e depois que encavalou um monte de coisa, eu saí do Remove Silence, eles continuam nativos aí, e acabei lançando 2 discos solos, realmente são bem diferentes do estilo que eu toco, mas é uma coisa que faz parte da minha carreira já, sabe? Veio natural? Sim, eu sou uma pessoa que escuta muita música diferente, então Entendi. acaba sendo natural um pouco. Eu senti uma inspiração assim de Radiohead, Oasis. Isso. É bem essa praia, mais muita coisa do rock inglês mesmo. Entendi. E que é uma coisa que eu gosto bastante também.
Eu sei que você já imagina que deve estar cansado de ou ser zoado ou perguntado de usar Adidas, mas mais do que ser patrocinado pela Adidas, minha curiosidade é, cara, o que fez você levar isso pro palco? Então, eu sempre gostei das roupas da Adidas. Em alguns shows eu comecei a aparecer e tal, e aí depois de um tempo eles entraram em contato comigo também, e aí a gente começou, fiz uma parceria com eles e tal. Uhum. Assim, eu não tenho nada que me obrigue a usar, nem nada, é porque eu realmente gosto. Entendi. Eu nem planejei que fosse virar uma coisa assim, tanto que eu toco outras coisas também, mas realmente chama atenção, porque usei bastante mesmo. É porque geralmente as pessoas separam as duas coisas, roupa do dia a dia e roupa de tocar, e aí Adidas é a mescla dos dois. Uhum. Interessante. É porque a Adidas tem várias linhas, né? Ah, sim. E eu tava querendo saber também um pouco de como foi o seu início na guitarra, na época que todo guitarrista tava querendo aprender aqueles guitarristas virtuosos. Então, Malmsteen, Steve Vai, Satriani, aquilo tava correndo no sangue dos guitarristas que queriam chegar naquele nível de virtuosismo. Mas eu percebo que seu som ele é mais levado à composição da própria música, não ao virtuosismo da técnica, do instrumento, né? Assim, eu tive a influência do Luiz muito quando eu comecei a ver ele tocar. Aham. Que deu um start pra mim, assim, que era o que eu queria fazer na minha vida. Até então eu queria ser jogador de futebol. Mas, sim, era a época que tinha todos esses guitarristas e tal. Mas era uma época também que ainda se ouvia muito o Randy Rhoads. Sim. Apesar dele já ter morrido fazia um tempo. Mas, assim, eu tive aula com um professor que gostava muito, então eu tive essa influência grande. Entendi. E, assim, eu sempre gostei de sentar e fazer música, muito mais do que ficar estudando técnica. Eu gostava de sentar e ficar fazendo música. E tocava 30 vezes, porque naquela época você não tinha como gravar fácil, não era igual hoje, você liga o iPhone, grava um riff ali, fica registrado, depois você vai desenvolvendo a ideia. Entendi. Naquela época não, eu sentava e ficava tocando a música até sair, depois ficava tocando até decorar tudo. E eu acho que você vai pegando não é uma facilidade, mas você vai criando um hábito que as coisas vão saindo naturalmente. Entendi. Mas eu estudei, tive que estudar técnica para aprender a tocar as coisas que precisava. Qual? Mas não é a coisa principal para mim, não. Inclusive, eu prefiro a técnica de mão direita. Estudei mais ainda de base, de tocar thrash metal. Era isso que eu ia falar, como é que foi o processo de composição de riffs tão marcantes? Eu acho que isso vem bastante da escola de thrash, de ter tocado thrash metal. Você passa muito mais tempo fazendo base nos shows do que solo. Exato. Tem sempre muita importância pra isso, tocar bem junto com a banda, sabe? Prestar atenção na banda tocando, e às vezes, eu reparo, tem guitarristas que tocam muito bem mesmo, mas tocam às vezes... Você vê que o cara fica um pouco deslocado do resto, assim, sabe? Um pouco fora. Eu acho que banda tem que soar bem junto, assim. É o que faz a diferença. Aquelas pessoas tocando aquilo. Entendi. Eu li até uma biografia do Smiths. O Johnny Marr, o guitarrista, fala que quando eram só os 4 tocando, era uma coisa. Quando entrou um outro cara pra ajudar, pra fazer algumas partes de guitarra, já não tinha aquela química toda, entendeu? Entendi. Então é uma coisa que acontece mesmo. Por mais pode ser o melhor guitarrista do mundo... Mas às vezes aquela química daquelas pessoas não funciona. Tem que ter um equilíbrio. Exatamente. Em todos os componentes da banda. Exatamente. Eu
também tava querendo saber como é que foi o processo de você ter acompanhado, já que a gente tá falando desse começo, de quando você começava a compor, de ter acompanhado o Luiz no Angra, e aí você eventualmente recebeu o convite, tem uma galera do Angra que tá saindo, vão fazer a banda deles, e eu tenho essa chance de entrar no Xamã. Você foi pego de surpresa? Foi algo mais natural? Como é que foi? Na verdade eu acompanho o Luiz desde antes do Angra, eu ia nos ensaios da outra banda dele, do Firebox. Daí, quando ele entrou no Angra, eu cheguei aos ensaios, até o André participou da demo da minha primeira banda, ele gravou. Ah, você já tinha esse contato então, né? A gente já conhecia, você vai conhecendo, eu era mais moleque. E naquela época era uma diferença grande ainda, entendeu? É tipo dos 20 pros 15. Sim. Então é uma diferença. Que hoje em dia, 5 anos, quando você tá mais velho, não faz uma diferença, mas naquela época ainda fazia uma diferença. Entendi. Aí, quando eu soube que eles tinham saído do Angra, eu fiz uma música mais por dar pra eles falar assim, pô, vocês não querem usar música e tal, porque eles tinham acabado de sair, estavam meio, entendeu? Entendi. Não foi com aquela mentalidade de, vou ver se eu entro na banda através dessa música. Através dessa música, não. Mas, quando eu entreguei a música, alguma coisa deu um estalo e eu já comecei a tirar as músicas do Angra. Cara, que legal. Porque eu falei assim, putz, pode ser que aconteça. De repente eles gostam da música, me chamam pra tocar, pô, eu vou tocar. Deu esse clique e você percebeu que era uma possibilidade. Aí você tem que estar preparado pra essa oportunidade. Exato, que legal, então, que legal. Nada cai do céu. Exato. Você tem que estar preparado. Essa música entrou? Que música era, você lembra? Time Come. Então entrou logo no ritual, que massa. Sim, foi a primeira música que a gente lançou da banda. Cara, quando você passa tanto tempo tocando metal e depois de ter um estilo de tocar consolidado, é difícil você aprender algo novo ou voltar a estudar, porque, querendo ou não, vocês vão passar muito tempo tocando, fazendo tour. Você pode até ter aquele tempo pra ensaiar, aquele tempo pra repassar as músicas, mas não é a mesma coisa do que estudar técnica, estudar composição, enfim. Então, pra você, é difícil ou tá sendo difícil aprender coisas novas e talvez expandir um pouco o seu estilo de tocar, ou vai ver por você tá lançando suas coisas solos, você tem essa oportunidade de... Não, além desse trabalho, eu trabalho de produtor, então eu produzo trilha pra filme, trilha pra comercial. Jingle, tudo quanto é coisa. E aí você tem que conhecer esses outros estilos, você tem que se inteirar, você tem que ouvir música diferente, você tem que saber de tudo que tá acontecendo, porque às vezes vai vir um negócio, eu quero uma coisa... combina com esse filme aqui, uma coisa mais eletrônica e tal. E você tem que estar preparado, você tem que saber. Então, isso é uma coisa que me ajudou muito. Eu aprendi demais, foi nessa área diferente, assim, porque você começa a compor para outros estilos, para outras coisas e vai aprendendo. Cada dia é um aprendizado. Tudo conta. Tudo conta. Então, eu acho que pra mim esse é o melhor exercício que tem, pra mim hoje em dia. É o que você falou, a técnica, eu não vou ter tempo de sentar e ficar estudando exercício de técnica, eu não sei quando eu tô antes de uma turnê, passando as músicas, você treinando as coisas e tal, e assim vai. Mas não é uma coisa que eu posso sentar agora na minha casa e começar a ficar tocando exercício, assim. Igual quando você fazia nas suas bandas de thrash metal. E eu procuro manter a minha forma, e eu acho que a evolução se deve ao fato de você aprender novas coisas e poder botar essas novas coisas dentro das composições, entendeu? Eu acho que isso pode fazer a diferença. Então, de certa forma, o seu trabalho solo ajudou com sua carreira de produtor e sua carreira de produtor ajudou com seu trabalho solo. Isso, e ajuda com o Xamã também, porque algumas coisas você acaba levando. Eu lembro que, por exemplo, no Ritual, eu cheguei com uma música lá que o apelido dela era Radiohead. Algumas coisas lembravam. Putz, é muito difícil você ter isso numa banda de metal. Não, e jamais os fãs saberiam ouvir o produto final, mas não imaginou a inspiração inicial. Exatamente. Então tem muito disso. Tem gente que gosta mais da música brasileira, do jazz. Então cada um traz sua influência diferente pro estilo. Eu vi que vocês fizeram a turnê de reunião um pouco antes do falecimento do André. E, assim, eu imagino como deve ter sido, porque você pegou a carreira dele não só na parte do Xamã, mas também seguiu com o trabalho solo dele. Então, como é que foi lidar com a turnê de reunião do Xamã? Com ele, toda aquela tristeza cercando o falecimento dele, e a turnê de reunião do Xamã com a Lírio agora? Então, eu trabalhei com o André durante
dos 19 anos, acho. Né? Muito tempo. Desde o começo do Xamã, fiz todos os discos solos. A turnê do Viper, ele que me convidou. E, cara, quando voltou, que a gente fez a reunião, tava super legal. Tanto é que uma semana antes da tragédia, a gente fez um show pra 10 mil pessoas em São Paulo, junto com a Vanteza. Entendi. Show muito legal, tudo. E, cara, é muito difícil até hoje. Vai ser muito tempo ainda. É difícil você subir no palco, tocar aquelas músicas, você sempre vai lembrar. Por isso que a gente fala que não tem como não. as pessoas se perguntam, mas vai ser show em homenagem ao André? A gente não precisa falar que vai ser um show em homenagem ao André, porque toda vez que a gente tocar Xamã, a gente vai estar homenageando o André. Quando a gente conversou, isso antes até da turnê da reunião, ele falou assim pra mim, olha, depois da turnê eu não sei como é que vai ser, não sei se eu vou querer continuar ou não, mas eu quero que eu tô deixando com você, tipo, o nome da banda, pra vocês fazerem o que vocês acharem melhor com a banda. Entendi. Sigam aí, mesmo se eu não seguir, eu gostaria que vocês continuassem. Isso é uma coisa que me deixa tranquilo da gente ter seguido, porque não fica um peso. Não fica. Cara, será se ele teria gostado dessa decisão que a gente tá tomando? Exatamente. Então, assim, se ele não falasse nada, surgiria uma dúvida. Mas também não impediria, porque, cara, não é justo nem com o André a gente enterrar as músicas dele e ninguém mais tocar, entendeu? Exato. A gente criou aquilo tudo junto, uma coisa que a gente fez todo mundo junto, e a melhor maneira de a gente homenagear o André é continuar tocando essas músicas, levando o trabalho dele, que foi um trabalho assim, tipo, talvez foi o artista mais novo a gravar um disco de heavy metal no Brasil, entendeu? Um cara que não tem porquê o trabalho dele ser enterrado e a gente não tocar mais as músicas. O mais importante foi que a gente escolheu um cara que respeita muito. Sim. Não só o trabalho do André, mas sempre respeitou como pessoa. E o respeito que ele mostra tirando as músicas da melhor maneira possível, sabe? Se empenhando pra caramba. Então é uma coisa que com certeza deixaria ele feliz. Entendeu? O Alírio, ele interpreta o André não só na parte vocal, mas quando tem aquelas partes de piano, de teclado, em algumas das músicas também. Então é uma interpretação, assim, o mais fiel possível. É uma responsabilidade muito grande pro Alírio. Sim. Só que ele aceitou esse desafio justamente por gostar bastante da banda, por respeitar o André. Então eu acho que ele tá sendo bem aceito porque o público percebe isso. Percebe que por mais que igual você falou, a responsabilidade é grande, ele percebe que se ele fizer bem feito, ele tá fazendo um bom trabalho de passar essa música pros fãs, pra quem já ouviu há tanto tempo. Trabalhar é fazer com respeito, entendeu? Uma pessoa fazendo com respeito e sendo competente, assim, a competência dele a gente não tem nem dúvida. Entendeu? Exato. Mas e com todo o respeito que ele faz, torna um negócio bonito, fica realmente emocionante. Pra gente é emocionante tocar ainda essas músicas. Acho que por um bom tempo isso vai ficar assim.
não sei se é destino mesmo, mas vocês fizeram a reunião com ele um pouco antes do falecimento e não foi aquele negócio que pra quem tá olhando de fora vai ver, pensou, fizeram a reunião pra homenagear o cara depois que ele faleceu. Exatamente, foi no meio do negócio. Mas aconteceu durante o processo. Foi muito pesado, cara, muito pesado mesmo. É o que eu falo, eu não só trabalhei, eu era amigo do André, de falar quase praticamente todos os dias com ele no telefone, então foi um choque, assim, foi uma coisa muito violenta. Sim. E do jeito que foi o último show, sabe, ele tava feliz, saindo do último show super feliz, cara. Entendi. Acontece, né, a vida... Mais difícil de acreditar, né? Mas a vida prega umas peças dessas na gente. For your love to skies was sent is turned into sparks that shine with the stars. And by night he will always be there for his lady to stare, and as he's never died. Seu novo trabalho, que ele foi feito, os 2 álbuns. Foram feitos com crowdfunding. Isso. É interessante principalmente pro primeiro, que na época não era muito comum. Não. E aí, assim, eu achei mais impressionante ainda que teve a aceitação do público, porque você pensa que talvez eles ouviram seu primeiro trabalho e falou, eu sou um fã de tal estilo, eu quero ouvir o Hugo se for pra tocar o power metal, o heavy metal, enfim. Mas você percebe que hoje em dia tem essa versatilidade maior no ouvinte. Ele parece não se levar tanto a sério como ouvinte de power metal, ouvinte de hard rock. Sim. Sempre tem uma fatia aí das pessoas que vai pensar dessa maneira, mas, cara, eu não tenho medo de lançar nada por, alguém vai gostar. Se não gostar, não tem problema nenhum também. É subjetivo, né, cara? Não existe coisa boa, coisa ruim. O que é bom pra mim pode ser ruim pra você, e o que é ruim pra você pode ser bom pra mim, entendeu? Então, eu não encaro, por exemplo, uma banda que lança um CD que não faz sucesso como um fracasso. Não é um fracasso. Às vezes, gostei pra caramba desse disco, muita gente detesta. Sim, tanta banda boa que a gente vê que recebe críticas por ter mudado o seu som, e passa um tempo, a galera vai lá e percebe que vai ver era uma das melhores obras, assim, da banda. Exatamente. É o tempo, é um amadurecimento também. Assim, eu, quando era mais novo, eu era um cara bem mais radical. Hoje em dia faz muito tempo que eu não tenho o menor problema em escutar outras coisas, gostar de outras coisas, de achar coisas boas em todos os estilos, de ver a dificuldade, porque às vezes você vê um estilo, você fala assim, esse cara não toca nada. Exato. Então vai tocar igual ele toca esse estilo, você não vai tocar, entendeu? Exato. É a linguagem dele, então eu penso dessa maneira. Interessante, porque muitas vezes a gente pega inspiração assim de coisas externas da música, coisas que vão além de simplesmente estudar a música, estudar a técnica da música, estudar a técnica de composição, harmonia, enfim. Como você é um cara que pensa desse jeito, pelo que eu percebi, o que você percebe que tem influências que são externas da música, mas que talvez reflete no seu som? Cara, eu acho que o que mais me pega externo é tipo notícias, seu estado de espírito, se você tá alegre, se você tá triste. Entendi. Eu acho que isso dá um rumo pro que você vai compor naquela hora, daquela semana, naquele mês, sabe? Então são vários fatos, é muita coisa acontecendo, mas é tudo. Com certeza, você assiste um filme, você pode até nem prestar atenção na música que tá tocando, mas ela vai no seu inconsciente ali. Exato. E de repente você tá sendo influenciado por aquilo e você nem sabe. Você pode até não estar ouvindo, mas você pode estar sentindo assim por um subwoofer, exatamente, uma coisa exatamente. mais... Você tá sendo influenciado sem nem saber, entendeu? Você tá prestando atenção em outra coisa, mas tá vindo aquilo lá na sua cabeça e depois aquilo vai, de alguma forma, vai juntar com outras coisas externas que tem e aí acaba saindo uma música. Sim, e agora vai tocar esse mesmo pedaço do filme sem a música, pra você ver como é que é triste assim. Exatamente, exatamente. Daí você percebe a importância da trilha sonora. Exato. E
outra coisa assim que eu achei muito interessante do seu trabalho solo é que você não se limitou a ter um baterista, um tecladista. Você interpreta as mensagens da sua música e a maioria não é nem centrada na guitarra, como as pessoas esperariam de um guitarrista fazendo o trabalho solo. Vou usar essa oportunidade pra fritar o máximo possível. Então, como é que você escolheu a galera, por exemplo, da batera? O Eloy Casagrande, você tem o Guilherme Martim, você pega também o Edu Cominato, o Luiz também tocou algumas coisas de baixo pra você, orquestra de Londres. Como é que você escolhe que música vai precisar de quem? Cara, como esses músicos já toquei com eles, eu sei exatamente o que eles vão me entregar em determinada coisa. Então, quando você tá com a música pronta ali, que você fala, puta, essa música aqui, o Edu vai, com certeza que vai gravar bem pra caramba. Aquela música ali, o Guilherme vai gravar bem pra caramba. Aquela música ali, o Eloy, o Luiz, e assim vai. E como produtor, você tem uma noção melhor ainda disso. Sim, você sabe, exatamente, você sabe. E assim, eu quero chamar também meu CD pessoas que eu gosto bastante. Que são legais, que eu sei que vão contribuir. Eu acho que tem esse lance também. Mas é isso, você pegar a música e pensar assim, puta, essa música aqui, meu, o Eloy na bateria vai ficar demais. Essa música com o Edu na bateria vai ficar demais. E assim vai. E aí você posta. É legal ter essa visão holística da música. Como o trabalho é seu, você tem essa liberdade. Como é só você que tá fazendo, você tem essa liberdade de experimentar. Sim, exato. Enfim, acho que você matou todas as minhas curiosidades como fã mesmo, sabe? Pô, que legal. Então, se você quiser dar um tchau pra galera e falar, talvez, o que eles podem esperar de você, trabalhos futuros, enfim, e anunciar suas redes sociais. Pô, primeiro, obrigado aí pelo espaço. Acabou de sair o single do Xamã. A gente tá com ideia de fazendo músicas novas. Eu espero também conseguir gravar esse ano ainda o meu terceiro disco. Tentar conciliar a agenda de tudo aí pra que dê certo. Suas redes sociais? Minhas redes sociais eu uso bastante o Instagram, Hugo Mariucci, tá lá no Instagram. Então sigam ele lá, galera. Eu quero agradecer a sua presença, Hugo, e até o próximo episódio do Volume no 11. Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima. Só vocês. Umas palmas agora. Muito obrigado.
is turned into sparks that shine with the stars. In the night he will always be taken for his lady to stay, and as he's near